Olá pessoal, tudo bem? Olha que interessante, eu tenho duas perguntas muito parecidas e as duas enviadas há exatamente 2 dias atrás, tá bom? Hoje é sábado, é dia 9 de janeiro, estou aqui gravando alguns vídeos para postar no canal. E na quinta-feira chegaram para mim duas perguntas muito parecidas. Uma pergunta, ela é do Felipe, o Felipe Aniceto, e a outra pergunta é do Jaime, tá certo? E as duas perguntas, elas são bem parecidas, vamos ver quais são? Bom, o Jaime, ele fala o seguinte, olha, eu realizo a escola dominical no templo, onde temos vários participantes, variados participantes. É aconselhável fazer separadamente do salão do culto ou não? Qual a sua orientação? Aqui ele está perguntando, então, se eu posso ter dentro da igreja, dentro do templo ali, várias classes diferentes interagindo ao mesmo tempo. Ok, pessoal? E eu tenho também agora a pergunta do Felipe, que o Felipe ele escreve um texto um pouquinho maior, eu vou ler alguns pontos para a gente poder conversar sobre essa resposta. Né? Ele coloca, olha só, estou tendo dificuldades em ministrar aulas numa classe mista de adolescentes, juvenis e jovens, pois as aulas ocorrem no templo, juntamente com a classe de adultos. O templo não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Uma das dificuldades é que, por vezes, eles se empolgam e os alunos da outra classe falam alto, o que desconcentra os alunos e me faz perder a linha de raciocínio. Outra dificuldade ocorre quanto à dinâmica na minha classe, pois não posso fazer aulas mais dinâmicas, pois o espaço muitas vezes limita e os alunos se distraem muito com o som da outra classe. Assim gostaria de ouvir, tal, e ele faz a pergunta, então, o que fazer nesse momento? Vamos pensar um pouquinho sobre essa realidade? Bom, então são duas perguntas super interessantes, né? Como é que eu trabalho essa questão, então, da distração que uma classe provoca na outra, ali no âmbito das aulas que compartilham o mesmo espaço? Então vamos lá. Pessoal, olha só que interessante isso. O Felipe, por exemplo, ele trabalha adolescentes, juvenis e jovens. Então ele tem ali alunos de 12 até 20 anos de idade, mas ele consegue trabalhar isso ali porque ele traz uma aula onde ele consegue trabalhar as diversas idades, é o contexto da igreja que ele congrega, né? O espaço ali eu vejo que é um fator limitador muito forte. Mas no mesmo espaço que ele trabalha, ele tem ali então a classe de adultos, e isso também acontece lá na igreja do Jaime. Então isso atrapalha? Atrapalha, claro que atrapalha, mas nem sempre a gente tem o que fazer. Então eu vou dar aqui algumas possibilidades de conseguir tirar do templo, né, a classe para que uma não atrapalhe a outra, e vou dar também a possibilidade de coisas a serem feitas caso eu não consiga tirar do templo, caso eu não tenha a possibilidade de fazer a aula em outro espaço. Vamos para a primeira possibilidade, a quando eu consigo tirar do templo. Eu posso ocasionalmente levar essa classe, né, que está ali de jovens, de adolescentes. Eu posso levar, por exemplo, elas para uma garagem da igreja, uma praça próxima, até para a casa de alguém que mora perto da igreja e a pessoa disponibiliza, pode fazer aqui na minha garagem, pode fazer na minha sala. Isso é muito comum. Eu mesmo, como aluno de escola dominical, antigamente, eu tive muita aula, por exemplo, em sala, né, em cozinha, em garagens, e a gente ia lá e tinha aula e era uma grande bênção. Isso é muito comum, muito possível e é extremamente maravilhoso, sabe? Também dá para intercalar várias vezes com saídas para ter uma aula, às vezes num local especial, fazer um piquenique, ou seja, eu posso tentar achar lugares na igreja, né, lugares fora da igreja para ministrar essa aula e resolver esse problema. Agora é claro que se eu não consigo tirá-los da igreja, eu penso que, tanto no caso do Felipe quanto do Jaime, eles já tentaram achar lugares, mas é complicado, porque nem sempre a gente tem espaços adicionais que comportem diversas classes fora da nave do templo, né? Então, o que fazer? E aí eu coloco então para o Jaime e para o Felipe a questão muito interessante, que é o seguinte. Primeiramente, tentar fazer com que os alunos não se vejam. Ou seja, né, vamos pensar que os adultos estão lá na frente, né, sentados nos bancos, olhando para o professor que está falando em pé à frente dos bancos. Ok? Essa é, então,
uma possibilidade. A outra possibilidade, então, esses alunos da outra classe, que ficariam talvez mais para a metade do tempo ou para o final, a minha recomendação é o quê? Tenta virar as carteiras, as cadeiras ou o banco, para que os alunos não enxerguem o outro grupo de alunos. Os grupos de alunos não se enxerguem. Por quê? Porque eu tenho dois fatores de distração ali. Um fator de distração é o visual, o outro é o auditivo. Mas o auditivo, mas o visual, se ele estiver desativado, ou seja, ele não está vendo o outro professor mexer a mão, ele não está vendo o outro professor falar, ele não está vendo os alunos se movimentarem, a tendência é a gente não prestar muita atenção no fator auditivo. E aí o que o outro professor lá longe está falando acaba por não atrapalhar tanto assim, desde que eu consiga prender a atenção dos meus próprios alunos. Então, é mais interessante, se eu tenho que compartilhar os espaços, essa sala que fica nos fundos, esse grupo que ficará no fundo da nave do templo, fazer com que eles virem-se para trás, para que não vejam outro grupo. E aí sim, quem fica se vendo, claro, são os professores, né? Mas aí tudo bem, não tem problema. Outra questão muito importante para fazer aula nesse espaço é o seguinte, é você usar bastante visuais, né? Principalmente o pessoal da classe dos mais jovens que às vezes fica num espaço mais no fundo, tal, né? Ou não, mas assim, usar bastante visuais. Os adultos também podem usar muitos visuais. E como é que você faz isso? Você faz isso usando, por exemplo, painéis onde você coloca ali os tópicos da lição, traz exemplos, traz ilustrações. Se você não tem, por exemplo, um data show, que ajuda muito nesse processo, mas você pode trazer, por exemplo, cartolinas onde você anota ali os tópicos principais, traz uma experiência. Eu vou fazer uma ilustração aqui, coloca no quadro, por exemplo, escreva numa cartolina, num papel craft, né? Escreva ali o nome de um personagem que você está fazendo uma citação, ou escreva a frase que ele disse. Todas essas questões, aí você pensa, não, mas não precisa, eu mesmo posso falar, mas quando você escreve, quando você usa o visual, você de forma muito especial chama a atenção do seu aluno para aquilo que você está fazendo, e isso é importante. Não digo escrever uma folha cheia de informações, uma cartolina cheia de informações, mas eu digo escrever estrategicamente palavras-chave e fazer com que eles olhem aquilo que você está escrevendo para que eles não se dispersem com fatores externos, outros e outros. Trazer dinâmicas que não movimentem também muito eles para que eles não virem de costas, não chamem a atenção da outra classe. Trabalhar bastante o visual, mas de maneira que você consiga trazer todas as atenções para você. São algumas dicas que a gente traz aí então, né, dentro dessa possibilidade. Não permita que os alunos se vejam, né? Coloque-os virados o mais longe possível de costas, use bastante as questões visuais, use cartolinas, use tudo que você puder fazer com palavras-chave, com imagens, com figuras, com ilustrações. Tudo isso vai ajudar bastante quando você não tem a possibilidade de tirá-los de dentro do espaço da sala de aula, tá bom? Dentro do espaço da nave do templo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.